Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Pela intercessão de São Bento, sob proteção de Deus, declara aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentação do debate do projeto de lei complementar 223/2019, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, da outras providências. Plano diretor. Iniciando, destaca junto à assessoria desta casa, encontra-se um formulário em que os munícipes poderão fazer sugestões, questionamentos por escrito, lembrando que alguns questionamentos, em razão de sua complexidade ou do tempo hábil, poderão ser respondidos posteriormente. Convido o secretário jurídico, Dr. Luiz Rodolfo, que tome seu assento. Solicito ao nobre colega vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário e relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que faça a leitura do projeto de lei. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa noite a todos os vereadores, colegas de mesa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e Facebook. Sejam bem-vindos. Projeto de Lei Complementar 223, de 21 de agosto de 2019. Altera o dispositivo da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016. Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal da Estância Climática São Bento Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos da lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A lista denominada Lista das Atividades de Comércio, Serviços Institucionais, integrante do anexo 12 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, passa a ter a redação conforme anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. O artigo 294 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, passa a ter a seguinte redação. Artigo 294. Os estabelecimentos comerciais e industriais, prestadores de serviços ou similares poderão iniciar suas atividades no município apenas após a obtenção da licença para localização e funcionamento, expedida através do sistema VRE Via Rápida Empresa, que integra a autorização de funcionamento dos órgãos Prefeitura, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e CETESB. Parágrafo 1º. Excetuam-se da necessidade de solicitação de alvará no sistema VRE as torres de comunicação e outros elementos utilizados por concessionários de serviços públicos que não dispõem de estabelecimentos no município, permanecendo a necessidade de solicitação de alvará expedido nos sistemas da municipalidade. Parágrafo 2º. É permitido ao Poder Público a concessão de alvará provisório, com validade de 90 dias, prorrogáveis para mais 90 dias, para estabelecimentos que estejam aguardando respostas do licenciamento de outros órgãos do VRE, desde que a situação possa ser comprovada mediante apresentação de protocolos de pedidos de vistoria, liberação, e-mails ou outros documentos da JUSESP ou órgãos integrantes do VRE. Parágrafo 3º. A operação e análise dos processos do âmbito municipal são atribuições da Sala do Empreendedor, Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Departamento do Cadastro, Secretaria da Fazenda. Artigo 3º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 295 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O fato de já ter funcionado no mesmo local estabelecimento com a mesma atividade comercial ou semelhante, cria direito para abertura de estabelecimento similar. Artigo 4º. Incluir o parágrafo 4º no artigo 296 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Vencido o prazo de validade do alvará, a empresa ficará sujeita à notificação pela fiscalização municipal e deverá providenciar a regularização, mesmo através do alvará provisório. Não cumprido o prazo concedido no auto da notificação, poderá ser aplicada a multa de 5 FESPs e o estabelecimento poderá ser interditado. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São Bento Sapucaí, 21 de agosto de 2019, Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal. Quero registrar a presença da associação, da presidente da Associação Comercial, a senhora Márcia. Seja bem-vindo, muito obrigado. Abro a palavra aos colegas vereadores. Está com a palavra. Peço ao Dr. Luiz Rodolfo para que faça as considerações
do projeto 223. Passo a palavra, senhor Com a presidente. palavra. Boa noite a todos, senhores vereadores, Márcia, presidente da Associação Comercial aqui presente, aos ouvintes aí e telespectadores da Rádio Câmara, né, e Facebook. Bom, só para explanar de uma visão geral a respeito do que aconteceu lá quando da elaboração da Lei 1841, que é o nosso famigerado plano diretor. O plano diretor, naquela época, quando da sua elaboração, isso já de uma forma explicativa, o que eu entendi que aconteceu aqui, né? Para a gente chegar a porquê da alteração agora. O plano diretor ele vem para, vamos dizer assim, calcular e projetar o desenvolvimento da cidade. Nesse aspecto que a gente está tratando hoje, que volta bem os olhos para o comércio, ele visualizou na época, o plano diretor visualizava na época, a alteração da seguinte forma. Primeiro, o que eu não concordo, né, quando da elaboração, descentralizar o comércio. O que é descentralizar o comércio? Tirar o comércio do centro da cidade e começar a pulverizar ele por fora. Tudo bem, isso é uma ideia boa, porque o município começa a ser conhecido como um todo. É uma ideia boa. Só que não é uma ideia a ser aplicada agora. Não é a realidade nossa. Né? Na época, infelizmente, eu ainda nem... Quando da elaboração, eu advogava aqui em São Bento há pouco tempo, eu estava morando em Taubaté, tinha recém voltado para cá, então eu não consegui acompanhar isso aí. De repente, muitas das alterações, a gente entendendo um pouco mais a fundo, a gente fala, puxa, eu podia ter colaborado nesse sentido. Primeiro, era descentralizar, então, o comércio, pulverizar ele para a cidade, para os bairros, essa é uma ideia boa. Só que, infelizmente, essa já é uma ideia ultrapassada também. Porque se eu, por exemplo, tive a oportunidade de viajar para outras cidades, principalmente na temporada de inverno, cidades que têm o turismo voltado na temporada de inverno também, eu percebi que essas cidades é o contrário. O comércio, os restaurantes, o entretenimento, ele acontece no centro da cidade. Lógico, existem atrações também pulverizadas nos bairros, na periferia da cidade, né? Mas o que é gostoso? Você chegar no centro comercial da cidade, que aqui em São Bento a gente já tem isso praticamente pré-definido. Se você for ver a nossa avenida, ela é praticamente, eu diria que hoje, pelo menos 70% dela é comércio, né? E a gente, de repente, pegar essa ideia que já está construindo, que de fato traz renda para os comerciantes, de fato gera uma movimentação aqui no centro da cidade, e de repente querer descentralizar isso de uma hora para outra. É o que o plano diretor está fazendo. Vou dar um exemplo absurdo. Absurdo. Não pode abrir restaurante no centro da cidade, do jeito que está hoje. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então, a gente tem que estancar isso. E uma outra situação também, que a gente está tratando nesse projeto de lei, é a questão dos níveis de incômodo, né? A gente sabe que o plano diretor ele veio também para tratar sobre isso num olhar que é o seguinte: o comércio que vai ser implantado em determinado lugar não pode gerar transtorno nem para o trânsito, nem de barulho, que eu diria ruído, né? E qualquer outro tipo de incômodo para a vizinhança. E isso, no plano diretor, ele está subdividido em níveis. O incômodo no plano diretor está subdividido em níveis, que está nesse anexo também, que a gente está alterando aqui no projeto de lei. Eu também não concordo com essa divisão de níveis. Até porque isso inviabilizaria a implantação de comércio em determinados lugares, que a gente sabe muito bem. A gente vive que eu que sou nascido aqui, apesar de ter morado fora, todo final de semana eu estava aqui, ou seja, durante os 7 anos que eu tive fora, todo final de semana eu estava aqui, eu posso dizer que eu nunca saí daqui. Então, a gente que nunca saiu daqui da cidade, a gente consegue perceber que essa divisão também
de níveis de incômodo também não prospera. Isso aí está travancando, está barrando o desenvolvimento do comércio local. É uma visão minha, lógico, mas eu também tive contato, já trabalhei em escritório de contabilidade, tive contato com o comércio, fiquei 5 anos trabalhando em escritório de contabilidade. Mandar lembrança para o Dito Teixeira também, que está no coração, a Regina, contábil, a dona Regina, que eu trabalhei muito tempo com ela também. Então, eu tive durante muito tempo contato com o comércio, então também sei o que eu estou falando. Eu participo de eventos aqui na cidade, eu sei como funciona o giro do turismo quanto aos eventos realizados no centro. Então eu diria que eu sei o que eu estou falando aqui. E os níveis de incômodo que hoje está definido no plano diretor está travancando o desenvolvimento do comércio. Agora, e também, de repente, numa outra oportunidade, pegar uma opinião da associação comercial, que eu acho que não foge muito do que eu estou dizendo, né, Márcia? Então, aqui eu até dei uma olhada no parecer, em determinada situação, em determinado momento aqui, do parecer jurídico dessa casa, ele fala que está tendo uma alteração muito profunda. Concordo, a alteração é muito profunda, mas eu acho que a alteração profunda que foi errada foi lá atrás, não agora. Agora a gente está visualizando o erro que aconteceu quando a aprovação do projeto. Porque devia ter sido estudado um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais com calma, e eu sei que foi feita a toque de caixa na época, a gente sabe disso e repete isso por várias vezes. Então, a gente, só resumindo então, essa explicação minha, essa alteração está vindo para sanar essa situação do desenvolvimento do comércio na cidade, e anteriormente o plano diretor tratava isso, esse projeto e o plano diretor está tratando em 2 situações. Primeiro, a descentralização do comércio e o nível de incômodo, que é isso que a gente está alterando basicamente no projeto. Só destacar em relação a um artigo específico, o plano diretor, por exemplo, proíbe, se eu fechar um comércio, aquele comércio está funcionando. Por exemplo, vou dar um outro exemplo também absurdo. Supermercado aqui no centro da cidade. A gente sabe que é possível, que dependendo do porte dele, é possível. Se fechar um supermercado ou transferir a titularidade, ele não pode mais funcionar. O plano diretor está proibindo isso. Então a gente está alterando aqui no artigo, se o secretário puder. Artigo 3º está alterando o parágrafo 1º do artigo 295 do plano diretor. Então, antes ele proibia, né? O que eu também acho um absurdo. Né? Tá ali, o negócio já está funcionando, a gente sabe que serve a população. Não é só... A gente não está pensando só do lado do comerciante também, a gente está pensando do lado da população. Um comércio aqui no centro da cidade serve a população. Do contrário, eu teria que abrir lá na rodovia. Imagina, uma pessoa, um senhor de idade, que de repente não tem condições de pagar um táxi, não tem condições de pagar um transporte para ir fazer uma compra no supermercado e voltar, às vezes com problema de locomoção, a pessoa, né? É muito mais fácil ele vir aqui no centro da cidade, que que a gente sabe que tem 2 supermercados, pelo menos, no porte um pouco menor. E, teoricamente, se vier trocar titularidade, a gente não sabe o que acontece no outro dia, isso é plenamente possível acontecer, por N motivos, né? Isso não, o supermercado não poderia mais funcionar. É só mais um exemplo. Tá? Acho que, por enquanto, se tiverem alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. Passa a palavra ao colega vereador Fábio Luiz. Peço a palavra? Com a palavra. Primeiramente, boa noite, Márcia, Alex, seja bem-vindo. E aqueles que chegam agora nas redes sociais, Facebook, seja bem-vindo. É um projeto de grande importância, né? A gente já está preocupado há tempos, até parabenizo o Luiz Rodolfo, porque pela sua competência e o seu esforço de estar entendendo esse projeto, porque ele já está sabendo de cor salteado. Eu vou na prefeitura e discuto várias vezes com ele sobre isso aqui. E é uma questão que está afetando toda a cidade, né? Hoje nós já temos no município vários comércios que chegou a se fechar e outras pessoas que queriam reabrir o local não podem fazer. Né? Então, hoje, numa situação que o nosso país está, com um desemprego cada vez maior, e ainda a gente tentando barrar, então o que a gente puder fazer para melhorar é bem-vindo. Só queria fazer um questionamento, Luiz Rodolfo.
No artigo 3º aqui, que fica alterado o parágrafo 1º do artigo 295 da Lei Complementar 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Eu quero o parágrafo 1º. O fato de já ter funcionado no mesmo local, que eu acho legal, estabelecimento com a mesma atividade comercial ou semelhante, cria direito para abertura de estabelecimento similar. Será que não seria oportuno a gente poder fazer, ou não sei se a gente pode como vereador, mas eu acho que vocês poderiam fazer por lá, colocar um pouco amarrado, porque aqui está falando o que já funcionou no local. Hoje a gente tem vários estabelecimentos comerciais antigos que hoje está proibido. E se a gente liberar do jeito que isso aqui, vai abrir precedente. Eu vou dar exemplo, lógico que não vai poder funcionar, que existem outras leis, mas vamos dar exemplo. O matadouro municipal. Então, hoje está falando que já pode reabrir uma outra. Então, acho que a gente tem que colocar ou de 20 anos para cá, ou sei lá, colocar um limite, ou especificar mais. E outra coisa, eu já encaminhei, você sabe, foi até conversando com você que a gente fez esse ofício, né? O ofício... Não, o meu ofício. Aqui na minha mão. Um ofício 156 de 2019, quando eu li esse projeto aqui, até fui conversar com o Luiz Rodolfo, a gente sentou e a gente entendeu da mesma maneira. Né? Eu não sei se já foi analisada pelo Conselho, solicita alteração do anexo 1 do PLC 223 de 2019. No momento, por meio deste, solicita alteração do anexo 1 do projeto de lei complementar 233 de 2019, de maneira a suprimir o primeiro item das atividades classificadas no CS1, a saber, clube esportivo e recreativo e estabelecimento em lazer em geral. Tem várias coisas falando aqui, mas o que acontece? Da forma que está, ele está muito amplo, porque existem várias interpretações o que pode ser esses clubes esportivos, recreativos de estabelecimento em lazer em geral. Eu vou dar um exemplo. Hoje não afeta, mas hoje vocês têm uma mesa de sinuca lá onde eles jogam ali perto do Posto Barracão, como poderia ter uma casa que tivesse onde eles jogassem dominó, ou se tivesse sei lá o que, e fosse classificado como lazer em geral, poderia estar proibido. Então a gente gostaria que fosse solicitado, você já está ciente disso, só deixar destacado. Acho que por enquanto é só. Posso peço a palavra então para responder? Com a palavra. Bom, primeiro vamos lá para a questão do artigo 3º, que está alterando, permitindo que faça que tenha sucessão aí da atividade. Né? Pertinente a sua colocação, a gente pensou nisso, de fato, agora, olhando um pouquinho mais longe, ele está bem amplo mesmo, a gente precisa limitar. Concordo com a sugestão dada pelo vereador. A sugestão teria funcionado há pelo menos 2 anos no local. A gente sabe, quando a gente foi fazer essa alteração também, o Conselho Gestor, na época eu ainda estava participando assiduamente, e de fato, só para destacar aqui, a gente faz estudos e a gente se questiona, e a gente levanta diversas situações que a gente vai alterar, o plano diretor. A gente levou em consideração o fato de que alguns prédios só servem para determinadas atividades. A gente pensou nisso também, falou, poxa, tem prédio aqui que só serve para supermercado, não vai servir para outra coisa. Vai servir para supermercado ou buffet infantil, por exemplo. Né? Fechou o supermercado, dá para fazer um buffet infantil. Fechou o supermercado, dá para fazer uma academia de ginástica. É engraçado, nenhum desses 3 exemplos que eu dei pode, do jeito que está hoje. Então, a gente levou isso em consideração também. A gente vai pensando nos detalhes, a gente discute bastante o que vai acontecer, mas ficaria como, já, diante da sua sugestão, vereador Bim, eu diria que a gente poderia alterar isso para ter funcionado há pelo menos 2 anos no local. Né? Porque eu acho que daria uma margem assim, para as pessoas trocarem a titularidade, se for necessário, do estabelecimento. Né? E quanto ao clube recreativo, também é pertinente a colocação, porque esse, em geral, ele está, de fato, ele está deixando muito amplo. Mas, se eu não me engano, no anexo já está prevendo essa alteração. Eu posso dar uma olhada? No anexo. Não chegou a ser, acho que fez o ofício para ser encaminhado para o Conselho.
Eu não quis interferir, porque não sei se a gente poderia ter feito pela Câmara, mas claro, o mais válido é passar pelo Conselho. Claro. Na verdade, essa atividade ela estava elencada no CS2. Agora ela está passando para o CS1. Ela estava elencada, essa atividade estava elencada no CS2, agora está passando para o CS1, nível de incômodo. E de fato, o lazer em geral deixa muito amplo a interpretação, né? Eu vou fazer essa anotação aqui, já está feita, inclusive. Até aproveito essa oportunidade dessa audiência pública, destacar que esses ofícios foram encaminhados para o Conselho. Até hoje a gente está fazendo uma audiência pública, em breve vai dar o parecer, e a gente não obteve nenhum tipo de resposta, só para deixar registrado. Tá, já. Então, acho que por enquanto é isso. Se tiver mais algum questionamento... Continua em discussão. Senhor presidente, com a palavra. Com a palavra. Senhor presidente, membros da mesa, colegas de plenário, ilustríssimo senhor secretário, doutor Luiz Rodolfo, Márcia, Matheus, Alex, funcionário dessa casa, boa noite. Oportuno, bastante oportuno a vinda desse projeto para discussão na casa. Realmente a gente percebeu que ao longo desses 2 anos e pouco o comércio tem sido um pouco travado, o desenvolvimento comercial, por conta até do plano diretor, e tudo que for feito no sentido de dar maior dinamismo ao empreendedorismo municipal, eu acho que é muito bem visto. Eu fiz uma indicação em fevereiro, indicação número 14 de 2019, até peço permissão, senhor presidente, para que eu pudesse ler, porque o que a gente está tratando aqui é justamente da alteração dos artigos 294 e 295. E lá em fevereiro desse ano, eu pedi uma alteração justamente no artigo 294 para que pudesse contemplar as instituições filantrópicas do município, como CEPROCON, Santa Casa. Indicação 14 de 2019 indica alteração no plano diretor para executar as entidades detentoras de título de utilidade pública a expedição de alvará pelo sistema VRE, via rápida, empresa para a expedição de alvarás pela via manual. Indico nos termos regimentais excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ronaldo Rivelino Venâncio, para que providencie um encaminhamento do competente projeto de lei complementar visando alterar o artigo 294 da Lei Complementar Municipal para executar as entidades detentoras do título de utilidade pública a expedição de alvará pelo sistema VRE, via rápida empresa, para expedição de alvará pela via manual, uma vez que a expedição pelo sistema VRE acaba por ser morosa, o que é óbice no funcionamento de entidades de tão elevada importância como o CEPROCON, Recanto São Benedito, Casa de Misericórdia e Ama São Bento. Justificativa, na certeza da compreensão do prefeito municipal, esforçarmos as questões, buscando minorar as dificuldades na vida dos nossos munícipes e ampliarmos a boa prestação dos serviços, prestas os devidos agradecimentos. Sala de sessão da Câmara Municipal, proposto em 6 de fevereiro de 2019, vereador Jorge Luiz Pereira. Qual é o problema? O problema é que, quando vira o ano, as entidades detentoras do título de utilidade pública têm que apresentar a documentação ao Executivo Municipal e, como não tem o alvará expedido pelo via rápida, acaba sendo comprometida ao repasse de recursos estaduais, federais e até mesmo municipal. Então, pedi essa alteração no artigo 294. Então, doutor, se pudesse incluir um artigo, ou se pudesse mudar essa questão, de se incluir um parágrafo para que pudesse ser expedido esses alvarás pela via manual, sem ser pelo via rápida paulista, eu acho que seria de grande valia para as entidades como o CEPROCON, Santa Casa e Recanto São Benedito. Outra questão também, e isso é muito mais focado para as empresas, a gente pode perceber o seguinte, que algumas pousadas, por exemplo, elas não têm o alvará do Corpo de Bombeiro. Como não tem o alvará de Corpo de Bombeiro, o sistema VRE ele não gera o alvará municipal. Então fica comprometido então o funcionamento dessas empresas que tem que funcionar de forma até irregular. E é claro que esses empreendedores não querem funcionar de forma regular porque fizeram um investimento alto, um investimento considerável, 600, 1.700, 1 milhão, enfim. Então isso acaba gerando um problema
porque às vezes o projeto do Corpo de Bombeiros é muito caro, extremamente caro, mas a gente vê uma luz no fim do túnel pela criação, acho que de um inciso ali, da expedição de 90 dias, senhor secretário. Então já é uma luz no fim do túnel, tempo até razoável até para que eles possam então sanar essas dificuldades. Então eu acho são 60 dias, 90 dias é um Artigo tempo, 294, parágrafo 2º. é o artigo 294, eu acho que vai ser expedido pela via manual, então eu acho que isso é interessante para esse empreendedor que investiu um valor considerável aí na sua propriedade, né? Mas se pudesse, então, incluir também um parágrafo para que pudesse beneficiar as instituições de cunho filantrópico no município, eu acho que seria muito bem-vindo para essas instituições que prestam excelente serviço para o município. É tudo, senhor presidente. Palavra, doutor Luiz Rodolfo. Peço a palavra. Não, só para dizer que já anotei e vou levar isso para o conselho. A gente vai ter uma reunião para a semana, então a gente pode tentar fazer essa inclusão então da sugestão dada pelo vereador. Continua em discussão. Só para fazer um breve comentário, né, enxergo desse jeito, eu acho que seria errôneo a gente fazer a emenda sem passar pelo conselho, se existe o conselho, porque eles são técnicos, e até porque a gente tem a hombridade de falar, chega aqui, a humildade de falar, que a gente não tenha conhecimento técnico para analisar esse plano diretor. Então, estão os técnicos lá. Então, só para deixar registrado, esses ofícios foram encaminhados dia 2 de outubro, e se caso aceite essas mudanças, ou que mude, a gente vai ter que fazer uma outra audiência pública. E, infelizmente, o povo fica amarrado por mais um tempo, porque a gente está na última ou penúltima sessão do ano. Então, infelizmente, a não ser que a gente faça extraordinária, a gente está disponível a fazer qualquer hora. Ok? Continua. Senhor presidente, peço a palavra novamente. Quando o nobre, o doutor secretário, ele mencionou que existe algumas siglas no plano diretor que travam o desenvolvimento do município, isso existe mesmo, né? A gente pega ali a área de apoio, que é ali do bairro dos Dias. A constituição daquela área de apoio, ela fala de, prioritariamente, comércio e serviço. Então pode ali oficina mecânica, pode ter ali uma borracharia, tudo bem, é próximo de uma rodovia, do lado da rodovia, uma área até que não é muito grande. Atividade secundária pode R1 no plano diretor residencial unifamiliar. Então só pode um cara ter um terreno, uma pessoa ter um terreno, um cidadão ter um terreno de 5.000 metros, só pode construir uma casa. E pode construir ali, prioritariamente, uma borracharia ali na área. Mas uma área de 5.000 metros poderia levar mais desenvolvimento lá. Mas o que a gente pode perceber na mesma área lá? Uma pousada. Então uma pousada lá, se eu não me engano, a pousada... Esqueci, é uma pousada... não tem um nome bíblico a pousada, é uma pousada muito boa. Porque eu passo lá, o vereador... Não é a pousada... Betânia, pousada Betânia. Sempre está lotada aquela pousada, na beira da rodovia, mas naquela área não pode construir uma outra pousada pelo plano diretor. Eu fiz até um pedido para incluir a sigla na atividade secundária, RC, Residencial Comunitário. Né? Aí poderia ter loteamento, levaria desenvolvimento para a área ali do bairro dos Dias. Olha, aquela pousada funcionou muito bem e funciona muito bem ao longo desses anos. Nunca ninguém reclamou. Gera emprego, gera recursos, né, gera divisas para o município. Mas essa sigla, como o secretário falou, não pode construir lá uma outra pousada. E olha que tem terrenos grandes lá. Né? Não pode construir uma pousada lá justamente porque o plano diretor trava. Um outro exemplo, mania de festa. Mania de festa fechou, o dono quer alugar para um novo salão de eventos e não consegue alugar. Então essas coisas têm que ser revistas mesmo, né? Continua em discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente, só para fazer mais uma consideração. Às vezes lá no conselho a gente é muito criticado, né? E dentre as inúmeras críticas, foi questionado, inclusive, via Ministério Público, por que a gente não faz uma revisão geral
ao invés de fazer aos poucos. Exatamente, vereador. Se aos poucos a gente já tem uma complexidade que... Está vendo os pontos de vista? A gente pega um projeto desse, a gente já pensou, pelo menos durante, sei lá, 10, 20 horas sobre o mesmo assunto. A gente já pensou sobre ele, a gente já questionou sobre ele, a gente já colocou situações em cima dele para ver se a alteração de fato é pertinente ou não. A complexidade do plano diretor, ela é tamanha que hoje fazer uma revisão a gente demoraria pelo menos 3 anos para fazer. Só que a população está sedenta dessas alterações, o comércio está sedento dessas alterações. E não tem como, a gente está mandando aos poucos? Está mandando aos poucos, sim, porque a gente está fazendo, porque não tem, a gente infelizmente não tem mão de obra no município. Se for contratar uma empresa, a gente fez cotação, fica mais de R$150 mil para fazer isso. A empresa não vai fazer direito de novo, porque a empresa ela pega ela se baseia no modelo, de repente, que a gente que não se adequa ao contexto do município, e a gente sabe muito bem disso. Então, eu prefiro que seja feito do jeito que está fazendo. Mas, infelizmente, não dá para fazer uma revisão geral, mas, aos poucos, a gente vai chegando ao que, de fato, a gente necessita no município, sem deixar o planejamento original de lado, lógico. Quando a gente faz uma alteração, um dos questionamentos que a gente faz no conselho é: por que isso foi incluído? Né? A gente pensa, a empresa que fez o plano diretor, por que ela incluiu isso? Por que ela planejou isso? Daí a gente vê tendências de outros países. O Silvio, que é o presidente do conselho, por exemplo, ele é muito estudioso nessa área, ele é um estudioso dessa área, inclusive. Ele pesquisa situações de outros países, ele fez pós-graduação, ele tem um conhecimento bem aprofundado nisso. E ele coloca isso para a gente: olha, naquele país fizeram esse modelo, por isso que eles estão colocando isso aqui, só que eu acho que isso aqui, para a gente, não encaixa na realidade. E isso é discutido. O que eu estou querendo dizer com isso? A complexidade não permite a gente fazer uma revisão geral a toque de caixa, porque a gente vai cometer erros de novo. Então, por isso, opinião pessoal, prefiro fazer paulatinamente do jeito que a gente tem realizado agora. Só para destacar aqui, eu concordo totalmente com, também minha pessoal, concordo totalmente com o que o advogado falou aqui agora. Eu estive presente, não pude estar na última, mas na penúltima eu estive presente. A gente começou, era 5 horas da tarde, onde foi terminar 9 horas da noite, e não terminou o que a gente começou. Né? Era a discussão, acho que se não me engano, do regimento. Né? Então, eu concordo que tem que ser devagarzinho, porque não adianta a gente fazer atropelado novamente e continuar errado. Então, a gente tem que tentar acertando o mais rápido possível e devagar, porque não adianta você também ser rápido e querer fazer amplo e tá tudo errado. Né? E só deixar destacado aqui, gostaria de destacar que o Silvio é quem nos representa no Conselho do Plano Diretor. É de grande importância, e também quero ratificar a palavra do Dr. Luiz Rodolfo, do vereador Fábio, do vereador Jorge. Realmente a gente tem que ser cauteloso, né? E de acordo com as demandas, né? De acordo com as demandas da população, a gente vai readequando o plano diretor, porque ele é complexo, mas está aí. Ele veio para dar uma diretriz para o município, e de acordo com as demandas, a Câmara está aqui, a Prefeitura está lá para atender da melhor maneira possível. Continua em discussão. Agora eu abro a palavra ao público em geral para que faça as suas considerações, se desejarem. Advirto oradores, manifestação gravada, transmitida e registrada. Está aberta aí. Se a presidente da associação quiser fazer alguma consideração, por favor. Mais algum vereador? Então, não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência, destacando que as opiniões e questionamento serão alvos de estudos dos colegas vereadores
e membro da comissão, das comissões permanentes. Nós vamos fazer um ofício dos questionamentos e encaminhar ao Executivo. Encerrado.